Olá pessoal, aqui é a professora Dediane Gomes e hoje nós vamos falar sobre a abronemose. A abronemose equina ela é causada pelas espécies Abronema musci, Abronema micróstoma e Abronema megastoma. O Abronema megastoma também recebe o nome de Drachea megastoma, que seria entre eles o mais patogênico para o estômago. Mas, de modo geral, os abronemas acabam sendo mais patogênicos, causando mais lesão nas feridas cutâneas que os equinos apresentam. Eles acometem, então, equinos e asininos. Seus hospedeiros intermediários são mucídeos, a musca doméstica, Stomoxys calcitrans e a Hematobia irritans. O parasito adulto, o órgão-alvo dele é o estômago, né? Muito embora eu falei para vocês que a gente encontra ele com maior frequência em outros lugares. E é um parasito que acontece no mundo todo. Bom, pessoal, aqui a gente tem um esquema para a gente relembrar rapidamente o ciclo biológico do abronema, mas se vocês tiverem dúvidas, temos um vídeo detalhando a morfologia e o ciclo do abronema nos equinos. Mas, de modo geral, funciona assim. Os adultos estão localizados no órgão-alvo, que é o estômago dos equídeos. Então, os ovos eles são eliminados pelas fezes, né? Os ovos ou as larvas de estágio 1. E as moscas, né? Os mucídeos, a Stomoxys calcitrans, a musca doméstica, a Hematobia irritans, elas fazem oviposição dos seus ovos também nas fezes desses animais. E o que vai acontecer é que a larva da mosca vai ingerir as larvas L1 do abronema. Enquanto ocorre o desenvolvimento do ciclo biológico da mosca, ocorre concomitantemente o desenvolvimento de L2 e L3 dentro das fases da mosca, ao passo que quando essas moscas se tornam adultas, elas têm dentro de si as larvas de estágio 3. Bom, quando essas moscas pousam próximo aos lábios desses equídeos, elas depositam lá as L3 e esses animais acabam deglutindo a L3 que vai para o estômago e completa o ciclo. Ou ainda, ela pousa sobre feridas e deposita essas L3 nas feridas cutâneas desses animais. Como a gente tem uma maior concentração de moscas no período do verão, essas feridas acabam se complicando mais durante o verão. Então, elas são conhecidas como feridas de verão ou úlceras de verão. Por quê? Porque a larva que foi depositada sobre a ferida, ela não consegue completar o ciclo biológico e ela fica migrando por essa ferida, provocando a formação de um tecido de granulação exuberante nesses equinos. Então, é por isso que ela é chamada de ferida de verão. Mais ainda, essas larvas podem ser depositadas nas narinas e causar abronemose pulmonar, ou ainda nos olhos e causar a abronemose ocular. Bom, pessoal, a presença dos abronemas adultos no estômago não causam aí muitas alterações clínicas, embora esse animal possa vir a apresentar úlceras por conta da presença desse parasito. As abronemoses em lesões cutâneas são mais prontamente identificadas. Como eu mencionei para vocês, elas ocorrem porque a mosca deposita as larvas L3 em feridas no corpo do animal. Então, normalmente a gente encontra feridas de verão, né, abronemoses, em regiões mais sujeitas à lesão, como por exemplo os membros dos equinos. E aí o que se forma é um tecido de granulação exuberante que fica avermelhado, algumas vezes acastanhado, lembrando até aí uma couve-flor. Ele não cicatriza por conta da presença dessa larva, ele tem uma certa dificuldade para cicatrizar. Na verdade, algumas vezes a gente observa uma involução durante o inverno, né? Porque aí reduz a quantidade de moscas e consequentemente, né, de abronemas nas feridas. E para vocês terem uma ideia, esse tecido, ele fica tão exuberante que ele pode até passar
cerca de 8 centímetros acima do nível da pele. Então, assim, é um tecido que realmente dificulta bastante a cicatrização. Então, é por isso que a gente chama, às vezes, de úlcera de verão e não apenas de ferida de verão. Bom, às vezes ele fica tão crônico que ele chega a fibrosar, mas não chega a cicatrizar durante o período de inverno. Bom, como eu mencionei, pode acontecer a abronemose ocular, e quando chega a acontecer a abronemose ocular, a gente observa a presença de úlceras nodulares, principalmente nos cantos mediais dos olhos, aí próximo das narinas. E algumas vezes a gente observa também a presença de abronemose em região de prepúcio e glande dos garanhões. Essas feridas, pessoal, podem se apresentar de formas bem variadas. Então, vejam, aqui a gente tem um quadro de abronemose em região de abdômen. Observe que são diversas feridas, não são poucas, né? São diversas que a gente tem aqui. E algumas delas estão apresentando sangramento por conta desse tecido de granulação que já está se formando. Aqui a gente observa algumas que já estão apresentando infecções secundárias, né? Então, a gente observa a presença de pus em algumas feridas, que na verdade nada mais são do que infecções por bactérias do ambiente que acabaram contaminando essa ferida. Bom, mencionei para vocês que região de membros é bastante comum a gente observar essas feridas, porque são regiões onde o equino se lesiona bastante, se machuca bastante. Observem que esse tecido de granulação, ele está passando, né, no nível da pele, pelo menos aí uns 2 centímetros, ele está passando do nível da pele. Isso vai dificultar bastante o processo de cicatrização. Aqui a gente observa também, né, uma lesão que não está tão exuberante quanto a lesão da esquerda, mas ainda assim é uma lesão que está ulcerada, e isso acaba dificultando o processo de cicatrização. A gente pode encontrar essas feridas de verão em lábios. Na região medial dos olhos, algumas vezes a gente encontra a larva no próprio olho do animal, causando úlcera de córnea. A gente consegue enxergar essa larva lá dentro do olho do animal. Observem aqui o tecido sangrento, né, de granulação. Em uma lesão na face, também formando tecido de granulação. E em região de prepúcio, uma lesão ulcerada causada pelo abronema. Bom, pessoal, para o diagnóstico, a observação dessas lesões já nos remete, então, à abronemose, né? Essas lesões cutâneas com granulomas, que são bastante avermelhados, por muitas vezes sangrentos e de difícil cicatrização. Bom, algumas vezes a gente consegue encontrar as larvas na lesão, tá? Não é sempre, mas a gente pode encontrar. Em relação à abronemose gástrica, também não é fácil de ser diagnosticada. Algumas vezes a gente encontra os ovos nas fezes, em pequenas quantidades, mas não é tão trivial diagnosticar as gastrites por abronemose nos equinos. Não é tão fácil de diagnosticar, mesmo porque costuma ser assintomático. Bom, mas a gente pode também, eventualmente, encontrar esses ovos em lavado gástrico, quando é necessário, então, realizar o lavado gástrico nos equinos. Já mencionei para vocês que essas feridas recebem o nome de feridas de verão, por conta aí do aumento da quantidade de moscas que a gente tem durante o verão. Então, por termos mais moscas, temos um aumento da transmissão desses abronemas. Mas quero lembrar para vocês que a gente pode encontrar também a abronemose ocular e a abronemose pulmonar. Nesse caso, a gente precisa realizar o tratamento de acordo com os sintomas, né? De acordo com a região que está sendo acometida.
Mas o combate do abronema propriamente dito, ele pode ser realizado com a grande maioria dos antihelmínticos de amplo espectro, então oxifenidazol, oxibendazol e albendazol, principalmente para aquelas larvas que estão no estômago. Mas para as feridas cutâneas, o melhor é a ivermectina. Claro que é sempre adequado utilizar os repelentes, né? Fazer uso dos repelentes próximo às feridas, porque isso vai inibir a ação das moscas de depositar mais larvas nessas feridas. Bom, do restante a gente vai fazer o tratamento sintomático. Então, se tiver lesão oftálmica, essa lesão precisa ser tratada, a ferida vai ser tratada como ferida, e aí, como tem um tecido de granulação, às vezes pode ser necessário a utilização de radioterapia ou mesmo de criocirurgia. Para controlar, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que fazer, obviamente, é a vermifugação dos equinos. Para quê? Porque se eu não tiver ovos de abronema sendo eliminados, as moscas não vão ter larvas, né, para se alimentar e depositar aí em feridas ou na boca dos outros equinos. O segundo passo é controlar o vetor, né, o hospedeiro intermediário, que são as moscas. Então, todas as medidas que eu puder fazer para controlar a quantidade de moscas na propriedade, indiretamente vão estar reduzindo a quantidade de casos de abronemose nessa propriedade. Como essas moscas depositam as larvas em feridas, uma das coisas que eu posso fazer é tentar evitar aí que esses animais se lesionem. Então, observar onde eles estão se lesionando, se é em cerca, se é o pasto, e tentar corrigir os fatores que estão fazendo com que esses animais venham a se lesionar mais. Para o controle de mosca, a gente viu bastante quando nós vimos Stomopsis e quando nós vimos hematóbia, nós vimos muitas coisas que podem ser feitas para controlar as moscas. Então, empilhamento do esterco, não acumular matéria orgânica na propriedade. Posso utilizar iscas para essas moscas, repelentes para essas moscas, até mesmo repelentes naturais, tá? E não esquecer, perdão, de passar repelente nas feridas desses equinos, para que as moscas não venham a depositar novos abronemas, novas larvas de abronema. Uma outra coisa que a gente pode fazer, pessoal, é utilizar as capas de proteção nos equinos para evitar aí que as moscas pousem e depositem larvas, né? Então, eu sei que algumas regiões são bastante quentes, que alguns animais não aceitam bem as capas, mas se vocês tiverem uma região que tem uma quantidade de moscas muito grande, ou se você vai viajar com o seu equino, né, vai levar ele para uma prova e vai para um lugar que aparentemente tem muitas moscas, é interessante aí vocês usarem uma proteção extra neles. Bom, pessoal, por hoje é só. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato comigo e até a próxima.